capítulo 5. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Êxodo 15. Versículo 4. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, os seus escolhidos príncipes, afogaram-se no mar vermelho. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Seus escolhidos príncipes afogaram no mar vermelho. Amém? Amém. Vamos pedir para o Senhor, amém? O Senhor falar conosco. Senhor Deus, vai te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor vem conceder em nome de Jesus, estar aqui no altar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, certo fiel, justo, verdadeiro. Glória a Deus. Senhor, aquele que vem no meio do mundo, fala com a tua igreja, com o teu povo, com teus filhos, teus servos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, opera aqui nesta noite a tua vontade, o teu querer. Senhor, amado, afasta, eu te peço, em nome de Jesus, repreende Satanás, afasta Satanás, Senhor, que está tentando impedir. Em nós também, na autoridade de Cristo Jesus, nós também repreendemos Satanás em nome de Jesus. Declarando, Senhor, que impede a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus, o Espírito Santo me ajuda cada um aqui nesta noite. Fala conosco, Senhor, vem nos ensinar aquilo que o Senhor quer falar. Glória a Deus. Eu quero te agradecer. Meu Jesus querido, esconde a tua gente, e cobre com a tua sombra. Eu preciso estar debaixo da tua casa. É o lugar que eu estarei seguro. Em nome de Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Diminua eu e creio no Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Fala aqui para a pessoa que está na sua volta. Não tenha medo do exército que vem atrás. Não tenha medo do mar que está à sua frente. Se você tem a promessa e crê, você já recebeu de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse versículo é espetacular. Né? A Paulo Abreu, toda a história é espetacular. Porém, esse versículo se destaca quando diz que lançou, vou ler na outra tradução, ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Quem pode falar aleluia? Aleluia! Glória a Deus. Versículo 3 diz assim, olha, o Senhor é um guerreiro, o Senhor é o seu nome. Amém. Fala assim, quem é meu Deus? Quem é meu Deus? Eu falo para você quem é o teu Deus. Diz aqui no versículo 3, o teu Deus é o Senhor que é um guerreiro, o Senhor é o seu nome. Amém.
ele é um guerreiro. Tá? E ele lançou, irmãos, no mar, né, Faraó, seus carros, seus príncipes, seus escolhidos, todo o seu exército, né, afogados no mar vermelho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Né? Nós viemos uma sexta-feira forte, fala forte, Forte. agora fala forte, Forte. é forte, tá? O que Deus faz, é forte o que Deus faz, tá? Nós viemos uma sexta-feira forte de libertação, e o Senhor ele tem pressa em realizar, o Senhor ele tem pressa em fazer. Né? Amém, igreja? Amém. O Senhor tem pressa, né? Tem pressa em fazer. Às vezes nós, né, que somos lentos demais para receber. Sabia disso? Nós que somos lentos demais para receber. O que é ser lento demais para receber, pastor? Muitas vezes eu não crer. Muitas vezes eu não esperar. Ter esperança. Tá? Isso leva o crente à lentidão. Viu? A receber o que Deus tem pressa para dar. Fala comigo, eu sou um direito e declara comigo, Deus tem pressa Deus tem pressa em abençoar. em abençoar. Deus tem pressa em abençoar. Amém. Agora eu tenho pressa em receber que o Senhor, que é o Senhor de guerra, né? Quem é o teu Deus? Teu Deus é o Deus de guerra. Eu estava, sabe aquele meu cunhado que eu comentei aqui na igreja? Que graças a Deus, glória a Deus, está provando, né? Está provando, como diz o outro, está provando, está, né? Voltar nos caminhos do Senhor. Amém? Amém. Acabei de socorrer ele, o outro irmão dele, que acabou com o Chico e deixar ele lá, perto do rio, ficou parado. E conversando, né? Passaram lá em casa, né? Conversando um pouquinho, aproveitando que ele está vindo para a igreja, está se dedicando, ele estava até falando que ele estava conversando com o irmão dele na sua pastora, e estava até dando uns puxão no irmão dele, corrigindo as coisas, né? Ele até estava dando uns puxão no irmão dele. Que é um pastor lá, mas não é assim. Né? Mandei para o pastor lá na minha comunidade, conversando com ele no serviço, eles estão trabalhando juntos, né? E meio contrariado, falando com a fogueira lá, e corrigindo, que é isso? Aí o pastor lá, ele é uma pena, ele falou assim, eu estou cheio, eu não vejo mais Deus me levar. Deus me recolher, Deus me levar. A glória, sabe o que esse que voltou para a igreja lá falou para ele? Você não está dando conta aqui da vida aqui? Você vai dar conta do lado do céu? Chamou ele. Está querendo ir para o céu? Desse jeito aí, você está? Olha só, como é bom ver isso. Né? É por isso que eu creio, que Deus enviou a terra para falar. Deus usou, né, a boa palavra. Deus usa a pedra para falar. Né? Deus usa quem quer, pronto, acabou. E muitas vezes a gente nós nos achamos bom demais. Nós nos achamos bom demais. Né? Tentar lembrar a frase que a pastora falou que eu não vi lá. Tentar lembrar. Tem a ver com esse assunto. Mas às vezes nós nos achamos bom demais e não queremos ouvir ninguém. Sabia disso? Né? Mas aí Deus pega aquela pessoa que está mais próxima ali e manda, tá? Uma chicotada. Né? Manda uma chicotada para a gente, em nós. E a gente fica sem graça, né? Podia ter visto sem, né?
Sabe disso? Porque Deus é assim. Amém? Amém. Fala, Deus é assim. Deus é assim. Nossa, pastor falou que você conversou com essa palavra. Aí eu aprendi, né? Falou assim, ó. Às vezes a pessoa ela se acha inteligente demais e não consegue ninguém. O final não está, né? Eu não sei lá. Está vendo? Às vezes, conversando na sua assunto, eu não sei. Às vezes a pessoa se acha inteligente demais. Lembra que você falou isso? E aí ela não ouve ninguém, né? Não aceita o conceito de ninguém. Não é verdade? Né? Eu quero te falar que se o Faraó tivesse aceitado o conselho de Deus através da boca de Moisés, ele não tinha que afundar com o Senhor Deus. Qual é o conselho que Deus deu? Né? Liberta o meu povo. Deixa o meu povo livre. Deixa o meu povo livre. Mas ele não falou no conselho que ele foi dando de bênção, né? Foi se meter a bênção lá, Deus. Viu? E pegou e libertou o povo segundo as intenções. Né? Libertou o povo de Deus de deixa ele. Porque nós não vamos ficar sempre só qualquer coisa. Foi, irmão, é uma estratégia muito diabólica de falar. Sabe por quê? Porque ele cuidava, entre aspas, ele cuidava do povo que estava escravizado lá no Egito. Do povo de Israel, que ele levou, estavam lá como escravos. Há anos, estavam lá servindo de escravos para construir, fazer as suas construções, suas lavouras, né, como de comida. Né? Então o Faraó se passava como bonzão. Dá para entender isso? Lá no Egito, o Faraó era o cara, né? Ele se passava como bonzão. Puxa, olha só, ele recebeu esse povão, ele dava alimento para ele, a casa para ele. Ele era admirado. E para não perder a reputação, olha só o que o Faraó fez. Irmãos, isso é mais que a guerra. A ideia que ele teve vem do inferno. O que ele falou? Vamos libertar o povo, já que Moisés voltou aqui, né? Depois dos 40 anos voltou aqui, tá? Depois dos 40 anos Moisés voltou aqui e falou que Deus de Israel, não vou libertar o povo dele. Chamou o exército dele, os capitães e falou: não, vamos deixar esse povo para o deserto. O que nós vamos fazer? A hora que eles estiverem longe de nós, do Egito, lá no meio do deserto, nós vamos montar uma estratégia, nós vamos atrás deles. E lá eles serão mortos, nós vamos executá-los deles lá. Longe dos olhos do meu povo aqui no Egito, fica tudo uma boa. Ou não, nossa, como o Faraó é um homem de bom coração, deixou o povo ir embora. Olha só essa peça diabólica, né? Vamos deixar, aí pegar eles lá no meio do deserto, sem o povo do Egito saber, o povo que era deles, né? De Faraó. Vamos matá-los, perseguir, matar eles vão morrer no deserto, casados, vão comer eles, né? E ninguém vai comer. E eu continuo como povo. Mas tem uma. Fala comigo assim, irmãos. Isso é verdade que eu estou falando agora. Deus, ninguém engana. Ninguém engana. Deus, ninguém engana. Nós achamos que fazemos algumas coisas escondidas, né? Já prestou atenção? Que nós achamos que fazemos as coisas escondidas? Né?
O amigo talvez não está vendo, o vizinho não está vendo, o colega de trabalho não está vendo, o patrão não está vendo, né? O marido não está vendo, a esposa não está vendo, o pai não está vendo, né? A mãe não está vendo, os filhos não estão vendo. Ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Amém? Deus está enxergando, Ele está vendo. Ó, deixa eu falar uma coisa, irmão. Uma coisa que só outra, né? Glória a Deus. Tá? O que eu entendo Deus fazendo? Isso eu não entendo. Tá? Olha só. Deus é santo. Fala, Deus é santo. Deus é santo. Eu não creio nisso. Se Deus ele é santo, ele comunga só com a santidade. Eu não creio que Deus seja espiando o pecado de ninguém, não. Eu não creio. Exatamente porque a Bíblia diz que Deus é santo. Eu não creio que Deus fica lá olhando, sabe, detalhe lá dos pecados de alguém. Deus fica lá, não. Pode ser, mas porque eu creio que Deus é santo. E também porque eu creio que Deus não vai descer nesse nível. Você não fica lá. Sabe como é que eu entendo que Deus vê? Que a palavra diz? Né? Porque Deus, tá? Ele é conhecedor de todas as coisas. Sabedor de todas as coisas. O nosso Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Não precisa estar olhando o pecado. Amém, irmãos? Está lá olhando. Não, ele sabe que a pessoa não está sendo fiel no coração dela. Não está sendo fiel. Né? Aí, nesse minutinho, esse pouquinho, irmão, que eu tive que o meu estava lá em casa, você pegar a casa da frente e ficar parado. Esse vai sair para a igreja agora. Eu nunca falei isso para ele. Mas aí, quando ele estava comentando, falando da igreja, outras coisas, aí eu parei com o cara dele e falei, olha, para lá atrás. Aquele colega dele, falava assim. Lembra quando ele frequentava a casa do seu vizinho lá, tal, né? Então, isso aí está muito tempo pai, está muito tempo. Então, como está esse rapaz hoje? Assim, está destruído. Esse que eu queria comentar, está destruído. Ele se afundou em muita droga, ele foi assim mesmo, no crack. E hoje ele está com aquela síndrome do diabo, sabe assim, do diabo, aquela coisa, né? Então, ele está com aquela síndrome. Hoje ele está barbudo assim, cabelo compridão, anda na rua assim. Quando todos vai na rua assim, mesmo. Tá? Aí eu falei, deixa eu contar uma questão. Lá naquela época, lá atrás, eu tinha começado o programa na rádio. Ainda faz muitos anos. Aí eu tinha lá o pastor no programa da rádio. E um dia eu estava lá na sua casa, para ele. E o telefone tocou durante o dia. Isso aqui é um final também. O telefone tocou, eu atendi, era ele. Na casa lá do seu vizinho, estava lá. Ele estava chamando. Aí, eu atendi o telefone e falei assim, olha, pois não, diz de oração. Diz de oração. E ele do lado de lá, que estava no vizinho lá, ele me respondeu e falou uma terceira porque eu falei isso para ele. Diz de oração, perdão. Ele pegou e falou, pastor, ora por mim. Aí ele falou, Deus, que ele tem que ir. Eu peguei para o telefone. Aí você pode tirar, essa pergunta que eu fiz para você escreveu o Jesus, sabe? Exatamente, porque eu não esqueci disso. Tá? Eu atendi e falei para ele, disse de coração. E ele disse, pastor, sabia que era eu, né? Pastor, então, olha para mim, então você esquece. Olha para mim. Eu quero te falar, eu falei melhor, Deus não esqueceu disso.
E ele apenas escolheu, além de outras coisas, ele escolheu o que ele falou na vida dele. E Deus fez isso para ele. Aí eu falei assim para ele, né? Porque esse lugar também acabou de sair dessa vida da agora. Né? Eu falei assim, olha, eu creio que toda pessoa tem o direito de ser arrependida. Eu contei para ele, eu não queria ser tão pesado, né? Falei, ó, eu creio que toda pessoa tem o direito de se arrepender. Se ele se arrepender, um dia reconhecer o seu Deus, né? E em vez de falar na minha frente, eu vou falar para ele, lembra que ele falou isso comigo? Você tem que se arrepender. Porque você muda a sua vida, você muda a sua vida. Deus, o seu Deus, de Israel. Aquele que não aceita ser desafiado. E quando é desafiado, ele aceita e ele vive. Entendeu? Por que eu falei isso? Porque ele tinha acabado de completar a pastora sobre um colega dele. Ele vai trabalhar no irmão dele, tem um colega na parte que vai lá. E ele começou a falar, olha, acabou de voltar para ele, ele começou a falar de Jesus, não, pai. Não conhece essa parte, mas ele começou a falar de Jesus, esse rapazinho, tadinho, ele anda depois, com os boletos, cerca dele não funciona, arrastando, não apaixou. Eu acho que ele foi falar, ele estava contando lá na frente. A hora que ele foi falar de Jesus para ele, ele virou para o profeta e falou assim, falou palavrão. Quem é você para falar de Jesus para mim? E falou os palavrões. Eu lembrei da história lá, né? Depois eu comentei com a história que aconteceu. E para quem é você? Até esse dia você estava, né? Quando você fala de Jesus, até você veio falar de Jesus para mim, aí ele falou os palavrões. Infelizmente, o mundo é muito. E você ele pode ver. Ele já não tem, né? Já sofre. Né? Por falar de Deus e tal. Tá? Mas olha só, irmãos, eu vim falar aqui das coisas boas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Igreja, creia. Tá? Êxodo, capítulo 14. Nós lemos 15, agora vamos ler o 14. Êxodo 14. Ó. Versículo 4. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, mas serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, deixando ir a Israel para que não nos sirva? Assim apontou Faraó seu carro e tomou consigo seu povo, tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e capitães sobre todos eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, que estavam marchando afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar,
perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, tirando do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje nos fará aos egípcios que hoje dizes: nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém. Ei. Glória a Deus. Aleluia, igreja. Glória a Deus, né? Amém. Nem as muitas águas à nossa frente podem afogar, e nem o grande exército nos perseguindo pode nos destruir, quando marchamos à frente sem parar, olhar atrás, crendo que já recebemos a promessa de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ler essa parte aqui. Então, versículo 5. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas assim? Olha só o que Deus disse. Eu creio que Deus está falando isso no nosso coração hoje. Então disse o Senhor a Moisés. Então disse o Senhor a Esmeralda, né? Então disse o Senhor ao Carlos, né? Então disse o Senhor ao Paulo, tá? Disse o Senhor a Carol, né? Então disse o Senhor ao Gabriel, a Conceição, né? A Solange, tá? A Merli, a Hugo, né? A Rosângela, Elisa, né? Então disse o Senhor aí ao pastor também: olha só, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Moisés, né? Se levantou e disse: olha, Deus falou isso. Por que fica clamando a mim? E Deus estava dizendo assim: por que fica resmungando, meu povo? Por que fica blasfemando? Por que fica reclamando, meu povo? Marche! Amém? Olha só, versículo 16: tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar e secam. Endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, o anjo do Senhor, vai adiante de nós, igreja. Se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou mediante deles e se pôs atrás. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para eles esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca. As águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas deles foram
foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram e entraram outra vez até o meio do mar, com todos os cavalos faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. À vigília da noite, o Senhor na coluna de fogo e na nuvem viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Empurrou as rodas dos carros e fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel. O Senhor peleja por eles contra o Egito. Diz o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Glória a Deus. Né? Então creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus. Pode o mar estar diante na sua frente. Você vai se apavorar. Pode você olhar para trás, eu vou soltar, você olha para trás, vem os seus inimigos. Creia, fala, creia. O Senhor disse para Moisés: fale para o meu povo parar de recusar ou clamar a mim, e fala para eles: marchem. Não é para você parar, é para você marchar, para você continuar. Ao mar está na minha frente. O Senhor vai fazer você passar no meio do mar em terra seca. Amém? Isso o mar não abrir, pastor. Jesus deixou exemplo, meu irmão. Tá? Se o mar não se abrir, você vai passar por sobre as águas. Amém. Jesus andou sobre as águas. Amém? Diga glória a Deus. Amém? Aí teve alguém um dia, né? Um pensador, um estudioso, disse assim: tá? O povo, a história da água, eles conseguiram passar no meio do mar, porque o mar vermelho, ele bate aqui na canela, a profundidade dele. Teve um pensador lá que pensou demais, estudioso, um espertão, né? E disse isso na besteira. Ele passava no meio do mar, porque as águas do mar vermelho bate na canela. É interessante, só que ele não pensou nisso. Se o povo de Israel passou, né, no mar vermelho, porque o mar bate na canela dele, então quer dizer, né, Deus não deixou de agir, porque Faraó e o seu exército se afogaram no mar que a água bate na canela. Não pensaram, o pensador não pensou direitinho, viu? Então quer dizer, os caras correram afogados, o exército, tá? Numa água que bate na canela. Esse é o nosso Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Em nome de Jesus, agora, vocês coloquem em pé. Nós vamos clamar.